Bom dia, Fernando. Bom dia, Andresa. Bom dia, Fernando. Bom dia, Yasmin. Bom dia, Fernando. Bom dia, Carol. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Alessandro. Tá meio ressacado de sono, meu parceiro? Oi, Tá meio ressacado de William, sono? Ave Maria. Dormi cedo, meu parceiro. Pior que eu fui, E é? Ai, Jesus. Vamos lá. E aí, é só um Fernando, como cansaço foi mesmo. para basicamente 2 dias últimos da gente dar aula online para depois a gente voltar presencial? Tá ansioso, tá ansioso? Eu? Essas Vou. últimas aulas dele, Andresa, por causa que amanhã a gente não tem aula dele. Exatamente. Então praticamente é o último dia dele, É né? meu último dia presencial, não, online, né? Particularmente, Graças a Deus. eu não sei se vocês acharam tão ruim. Eu não achei tão ruim. Comparado com o que a gente passou durante o período de pandemia, né? Durante o período de pandemia, eu confesso que eu não vi a hora de voltar para presencial. Hoje eu passei lá na escola, antes de vir para casa, voltar para casa, e eu vi como é que tá as obras, como é que estão as obras, né? E de fato tá bem adiantado. Eu não acredito que dia 31 a gente já retorne para a Maria Letícia, porque talvez só as colunas estejam prontas. Então eu acredito que a gente vai ficar uma semana ou duas em outra escola. Mas é o de Mas menos. tudo bem, é melhor que o online. Você acha? Eu não acho que o presencial noutra escola vai ser tão bom quanto o online, não. Mas cada um tem sua opinião, né? Eu só espero que Eu, você. particularmente, prefiro online. Eu também, Pedro. Sendo que só ia durar mais uma semana ou duas. Na Também verdade, acho. uma semana e meia. Mas vamos ver, né? A gente só vai ver quando retornar. É, eu tô com saudade de estar perto de vocês. Espero que quando a gente retorne, vocês retornem mesmo, não faltem tanto, né? A frequência aqui no online está maior do que no presencial, então eu espero de verdade que já esteja ok lá. Eu sei que dos motivos para não ter tanta frequência lá no presencial era a falta de transporte, o que aconteceu, o que agora já alguns já estão regularizados, né? Alguns dos transportes já estão acontecendo e eu espero que retornem, tá? É, a avaliação que eu tiro aqui do período remoto, ela é bem mais positiva do que eu imaginava. Estava inclusive conversando com o Sebastião mais cedo e com o Clodoaldo, é que algumas famílias, inclusive, gostaram das situações. Algumas, né? Não vou dizer que todo mundo gostou. Para alguns, deve estar no farnizinho de retornar para a escola e tá tudo bem, porque eu também quero voltar para a escola. Eu só não acho que vá ser essas mil maravilhas, como todo mundo acredita. Pode ser até que, do mesmo jeito como eu esperava do remoto, que eu não esperava que ia ser tão bom quanto foi. Quando a gente voltar e for para outra escola, talvez seja melhor do que eu esperava. Então, não esperar Vai muito, ser, vai ser. sim. João, é tudo a questão tudo é uma questão de perspectiva. Para mim, no que diz respeito ao remoto, depende de como você tá, se você está prestando atenção. Porque, por exemplo, se eu estiver na minha casa, assistindo a aula e não tiver ninguém me perturbando, por exemplo, tem alguém da minha família que tá em casa. Só que ela fica o tempo todo querendo conversar comigo. Se ela não respeita e fica fazendo barulho. Se ela liga uma TV alta, se ela liga um som, se ela fica gritando com meu irmão, com meu primo, com alguém da minha família, se ela fala com o vizinho, se ela não respeita o meu momento de estudar, aí realmente não é legal. Isso não é interessante. Mas se se dá durante a aula, eu tenho um ambiente propício, eu me sento,
eu consigo ficar concentrado, aí realmente eu vou ter um bom momento, certo? Aqui no remoto, vocês não têm muitas distrações, pelo menos não durante a aula, porque durante o presencial tinha os grupos A, B e C conversando. Aí alguém diz uma bobagem, aí tira a concentração da turma. Chega um aluno da escola, abre a porta do nada e totalmente mal educado, chama fulano, ei fulano, vem aqui, por bobagem. O maluco não tá tendo aula e quer te tirar dentro de sala de aula porque quer que você veja uma coisa. Parece que tá no meio da rua, sabe? Então, são coisas que as pessoas não têm senso. E aqui no período remoto, mostra que vocês conseguem estudar sozinhos. Vocês têm a orientação de um professor e que, se vocês se concentrarem, vocês conseguem aprender. Aí você diz assim: o remoto é a solução? Não. Porque, na verdade, a mesma aula que está sendo dada no remoto, ela pode ser dada no presencial. E a diferença é que no presencial, às vezes, a gente não presta atenção. Durante a minha explicação, por exemplo, já cansei de ver muitos alunos pararem, virarem a cara e conversar com o outro. Pegar um lápis, pegar alguma coisa, sair para ir beber água, sair para ir ao banheiro de instante em instante. E isso atrapalha o seu aprendizado. E aqui no remoto, não, você não deixa de prestar atenção. E é por isso que vocês acabam aprendendo um pouco mais. Quem realmente está focado. E não quer dizer que você vai aprender menos. A gente reduziu o tempo de aula, mas você não reduziu a sua questão de aprendizado. Isso não quer dizer que com menos tempo você vá ter menos conteúdo. Pelo contrário, aqui a gente reduz muita coisa de problemas de sala de aula. Um exemplo clássico, eu chego 7 horas da manhã e eu tenho que esperar, que a gente tem aula, muitas aulas no primeiro horário, eu tenho que esperar 10 minutos para que todo mundo entre na sala. Tem gente que chega de 7h15. Eu mando o link para vocês de 9 horas, 9h01, tá todo mundo entrando. 9h02, 9h05, já tá todo mundo na sala. Olha a diferença. Então existe a preocupação de entrar na sala. No presencial não tem essa preocupação. Eu tenho até 7h15 para entrar, então eu só chego de 7h15. Não tem essa preocupação. Quando a gente sai de uma aula para outra, vocês aqui têm a preocupação de entrar na outra aula. Lá, vocês têm a preocupação de sair e ficar dando lá fora o tempo que for necessário. Aqui não, vocês têm a preocupação de entrar na aula. Então, são as atitudes que são diferentes no remoto do presencial. E aí, essa visão, que deveria ser de presencial, vocês não têm. Eu acho que vocês precisariam refletir isso quando a gente voltar para o presencial. Independente se é na Maria Letícia, se é no Oswaldo, se é no Aristófanes, se é em qualquer outra escola. Tocou de uma aula para outra, se está passando saindo o professor, quem tem que sair é o professor, não é você. Vocês vão ver algumas mudanças quando a gente voltar para a nossa escola, e de fato a nossa escola vai melhorar bastante. Eu não sei se vocês viram lá no grupo de comunicados, a gente adquiriu um novo bebedouro, então além do gelágua, vai ter o bebedouro lá maior. Então, beleza, não vai ter que ficar esperando muita coisa, vai ter água mais gelada. A gente vai estar com a cobertura, então não vai ter, ninguém vai ficar no meio do sol na hora de pegar o lanche, certo? Então, são melhoras nas nossas escolas e a gente está passando por isso juntos. Isso é incrível. Mas aí, o que é que eu vou fazer de diferente agora? A escola melhorou de forma de estrutura para a gente. Professores estão tendo mais projetores, então eles vão conseguir usar mais aulas. A aula vai ser um pouco mais dinâmica. Mas o que é que eu estou melhorando como aluno? Eu continuo chegando atrasado na aula. Às vezes eu moro na cidade e deixo para sair de casa de 7 horas. A aula inicia às 7. Aí quando chega mais para frente, que eu preciso ser atendido por um médico, aí o médico chega de 9 horas da manhã e vocês reclamam. Mas quando dá 5 horas da manhã, vocês estão lá para pegar uma ficha para um médico que atende às 9. Mas na hora da aula, que é de 7 horas, vocês saem de casa de 7. Se marca uma reunião de 7 horas da manhã, sai de 7h30. Então são coisas que a gente não valoriza e que a gente precisa refletir. Dentro da escola começa assim, pessoal.
Se o professor chega às 7, entra na sala às 7, vocês têm que estar às 7. Eu não estou pedindo que vocês cheguem de 6 horas. Eu estou pedindo que vocês cheguem às 7, que entrem às 7. Entre uma aula e outra, fiquem na sala. Quando o professor entrar, peçam licença para sair, para beber água, para ir ao banheiro. Nenhum professor vai dizer não. Aí você diz, não, mas professor tal diz não. Talvez ele não diga não para a sua saída, mas sim pelo tanto de vezes que vários e vários alunos saem em massa. Pense num negócio chato, eu entrar numa sala que tem 30 alunos, eu entrar lá ter dois, ter cinco, eu ter que ficar esperando entre uma aula e outra, porque os meninos saem tudo do mesmo tempo. E eu já falei isso em sala. Então, o nível de concentração que vocês têm aqui na aula é maior do que o nível de concentração que vocês têm lá no presencial. E tanto é que eu já ouvi isso várias vezes. Ah, cara, eu assistindo aula no YouTube, eu consigo aprender em 5 minutos o que eu não aprendo aqui em 50. É claro, você não presta atenção. Não, eu presto atenção no que você diz. Mas qual é o foco de aprender? Você está só me ouvindo, você não está tentando aprender. Para uma prova, você assiste a aula querendo aprender, porque você está focado para uma prova. Mas aqui na aula você está prestando atenção para aprender? Eu acho que a gente precisa pensar nisso, tá? Só a questão da reflexão. Hoje é a nossa última aula, graças a Deus, ou não, né? No remoto. Da próxima vez que a gente se encontrar, se Deus quiser, vai ser no presencial. E aí, o que é que vai acontecer, pessoal? A gente não conseguiu vencer o conteúdo dessa semana e tá tudo bem, não tem problema. Mas o que é que vai. Quando eu passar a atividade, vocês não vão fazer todos os exercícios que vão estar lá naquela atividade. Vocês só vão fazer o referente ao conteúdo que a gente viu. Conforme eu faço semanalmente, eu mando as anotações, o vídeo, a gravação e a atividade. Hoje, especialmente, eu não vou mandar tudo isso hoje, não agora pela manhã, talvez eu mande só à noite, porque eu vou precisar sair assim que terminar a aula de hoje, e aí eu só vou poder enviar isso à noite quando eu chegar aqui em Santana. Então, o que é que vai acontecer? Se eu não conseguir mandar hoje à noite, eu mando amanhã pela manhã, não se preocupem, tá certo? A aula de hoje, as anotações da semana e a atividade da semana. Quando for semana que vem, que vocês vão estar de férias e tudo bem, eu vou mandar a gravação daquela aula que não deu certo. Eu acho que não sei se pegou a turma de vocês, mas se tiver pego, tudo bem. Não, não vou dar aula mais a nenhuma turma essa semana, não. Eu só fecho essa é a minha última aula da semana com vocês. E com todas as turmas. Hoje é quinta-feira, é meu último dia da semana e é as últimas duas aulas. A gente vai até 10 horas, né? E aí, turma, eu vou gravar também a resolução dos exercícios, tá certo? E tudo vai ser feito na próxima semana. Vou tirar esse fim de semana para descansar, né? Todo mundo vai descansar, eu também quero. E aí eu aproveito para organizar as questões das atividades para eu ir fazendo e ir gravando direitinho para vocês, subo no YouTube e eu vou mandar uma playlist já com todos os vídeos organizados e também dos exercícios. Porque aí facilita na hora de vocês assistirem, tá? E aí, tirem a semana que vem para descansar, para se divertir, relaxar, né? Relaxem, curtam essa semana de recesso. Vai passar bem rápido. Terminou a festa, vocês têm segunda e terça. Peguem esses 2 dias e reassistam aos vídeos. É só assistir, gente. Eu não quero que vocês peguem um caderno e fiquem fazendo conta, não. É só assistir para lembrar de algumas coisas, com foco. Bota nem que seja no vezes dois ou no 1,5, tá? Para assistir mais rápido. Diga, Andresa. Fernando, quando a gente voltar às aulas presenciais, a gente vai ter uma semana de prova ou a gente vai fazer uma revisão de cada um dos professores? Como é que Aí vai eu vou, funcionar? eu vou falar por mim, tá, Andresa? Eu vou terminar esse conteúdo, porque a gente não vai ver tudo, tá certo? A gente vai fechar uma parte de expressões algébricas, mas eu quero fechar a equação de primeiro grau. Quando terminar a equação de primeiro grau, aí é que a gente vai pensar em prova. A prova, a avaliação do segundo bimestre, ela vai ser geral, que é um negócio que a gente chama de simulado. Eu não sei se você estava aqui, como vocês estão no são do sétimo, vocês fizeram um simulado ano passado.
Então, já estava previsto, desde o início do ano, que no final do semestre ia ter esse simulado, desse primeiro semestre e do segundo semestre. Então, a prova vai ser isso. Então, os professores vão fazer uma revisão de conteúdo, talvez nessas primeiras semanas, e no final, talvez quando a gente retornar para Maria Letícia, aí vai ter esses simulados lá na escola. Mas não vai ter semana de prova, não. O que talvez algum professor faça é algum trabalho. E isso vai ser definido em uma reunião no dia 30. Aí só depois disso é que a gente vai passar para vocês, tá bom? No primeiro dia de aula, os, os professores devem passar para vocês, tá bom? Bem direitinho, ok? Aí quando for para lá, quando a gente retornar para presencial, a gente vai comentar e explicar direitinho para vocês. Qualquer coisa, quando for lá, eu repasso, tá certo? É, então, vamos voltar a falar aqui das expressões algébricas, porque aí, antes de falar das expressões algébricas, deixa eu colocar aqui a lista de frequência. Aí vocês colocam da aula de hoje, tá certo? Então, a gente está falando disso, isso aqui é muito importante, pessoal, no sentido seguinte, eu estou fazendo um processo, a gente está passando por um processo de interpretação. Eu estou pegando uma situação e estou escrevendo dentro de uma linguagem matemática. Esse processo, ele é muito importante no que diz respeito ao entendimento que você tem de uma situação e como você modela aquela situação no pensamento matemático. E aí, isso é uma das coisas mais difíceis que tem, tá, pessoal? A gente chega com alunos no ensino médio com uma dificuldade gigantesca nisso. A gente chega em pessoas na graduação com esse tipo de dificuldade. Eu já peguei muitas questões, eu, professor de matemática, já peguei questões que eu, caraca, como é isso? A gente sente dificuldade, é normal, tá? Então vocês não precisam entender tudo de uma vez só. Mas a gente precisa, né, tentar fazer essa ponte entre a nossa linguagem escrita e a linguagem matemática, porque aí é esse processo que a gente chama de modelagem matemática. Não é um processo fácil, não é um processo simples, mas é um processo que é realmente muito interessante e vai nos ajudar muito, muito mesmo, futuramente. A turma do ano passado, do nono ano, era uma turma que eu gostava muito e eles diziam assim: Fernando, eu sei fazer a conta, eu só não sei entender a questão. E isso era uma parte muito que me pegava muito, porque, tipo, o menino sabe fazer a conta. E eu sei que vocês sabem fazer a conta. Mas entender a questão é a pior parte. E é esse o processo que a gente está trabalhando aqui agora. É como entender o problema, é como entender a questão. E aí a gente vai entender o que é que está acontecendo e vai escrever a continha referente à questão, tá certo? Então é esse processo que a gente está passando agora. É o de pegar a questão e escrever a continha referente a ele. De forma bem superficial que eu estou falando isso, tá? Isso aqui seria uma analogia. Só que aí a gente vai escrever isso agora utilizando as expressões algébricas. Por quê? Porque vão ter valores desconhecidos. Aí, como eu disse ontem, esses valores desconhecidos, a gente vai usar letras para representá-los. Mas por que as letras, Fernando? Porque os caras quiseram. Só. Podia ser um desenho, podia ser uma fruta. Só que nem todo mundo sabe desenhar uma fruta. Quer falar, Pedro? Não, não. Beleza. Então podia ser qualquer coisa, certo? Não é obrigatório que. Não era obrigatório que fosse letra. Só que os caras definiram que tinha que ser letra. Aí se convencionou a usar letra, então tudo bem. Tá certo? Tudo bem. Aí, o que é que a gente vai fazer nesse momento? A gente, nesse momento, nós vamos pegar
situações e vamos escrever em uma linguagem matemática. Então, o foco de vocês é entender como é que eu faço isso, tá bom? É entender como é que a gente faz essa transposição de uma linguagem na escrita da língua portuguesa para uma escrita no matematiquês, tá certo? É isso que a gente precisa fazer. Não precisa saber qual fazer conta, qual o resultado disso, qual é o valor da letra. Não. É só essa transposição de linguagem, tá certo? É o que importa nesse momento. É o que eu preciso de vocês nesse momento. Então sempre vai ter uma frase, alguma coisa. Ó, a soma de um número com o dobro de outro. Opa, travar aqui. Então, o processo que eu estou tentando passar aqui para vocês é justamente da gente entender o que está acontecendo dentro de uma frase, dentro de um texto, e quais informações eu consigo retirar desse texto e como eu posso escrever essas informações na forma de linguagem matemática. É isso que a gente está fazendo, tá certo? É isso que a gente está fazendo. Então, se vocês não entenderem algum processo, por favor, abra o microfone. Fernando, por que isso? Tá bom? Então, qual é o primeiro passo? Vamos entender ou vamos escrever ou sublinhar, identificar é melhor. Vamos identificar os elementos que compõem aqui a minha frase. Os elementos que eu digo são elementos matemáticos, tá bom? Se eu estou resolvendo uma questão de matemática, aí ontem eu estava dando aula no cursinho de à tarde, aí uma aluna, acho que era a Bárbara, do nono ano, disse assim, as questões de português são mais fáceis que as de matemática. Eu disse, ótimo, mas você vai precisar entender qualquer outra questão de matemática, português, geografia. E aí, o que que acontece? O problema da questão de matemática é porque muitas vezes eu não consigo identificar todos os elementos matemáticos que nela contém. Então, vamos primeiro identificar quais são os elementos matemáticos que contém a minha questão. Depois que eu identificar o que é que tem de elemento matemático, eu vou escrever esse elemento, eu vou entender o que é que esse elemento representa. Depois que eu entender o que ele representa, aí eu vou tentar escrever, tá certo? Não vamos colocar a carroça na frente dos bois, não. Vamos tentar fazer devagar. Esse é um processo lento, tá, gente? E ele depende de cada um de vocês. Aí tem gente que diz, Fernanda Maria, eu já fiz isso, eu já sei fazer isso. Não, tudo bem. Se você é especial, se você consegue fazer as coisas ligeiras, top, perfeito, meu parceiro. Você é incrível. Mas tem gente que não é incrível. E os que não são tão incríveis, que todo mundo é incrível, mas tem gente que não é tão incrível em matemática, ele vai precisar disso. E talvez você, que seja incrível em matemática, às vezes não veja alguma coisa, tá bom? Então vamos aqui. A soma. Então, ó, soma. Soma eu já vi em algum canto, soma é alguma coisa de matemática. De um número, número tem a ver com matemática. Com o dobro, dobro tem a ver com matemática. De outro número, número também tem a ver com matemática. Pronto. Eu fiz aqui, eu destaquei todos os elementos na frase que tem a ver com matemática. Agora, o que é que significa isso? A soma é uma adição. Fernanda, precisa escrever isso tudo? Não, eu só estou dizendo o que é. E eu, como professor, tenho que fazer esse papel. De um número. E que número?
Se a primeira pergunta é que número e eu não sei responder que número é, quer dizer que esse cara aqui é um número desconhecido. E a gente está estudando justamente isso. Se eu tenho um número desconhecido, é a minha incógnita. Se é uma incógnita, eu tenho uma representação para isso, então eu vou deixar quieto. Com o dobro, quando eu quero dobrar alguma coisa, eu tenho que multiplicar por 2. Então, multiplica por 2. De outro número, aqui também é um número desconhecido. Ou seja, eu tenho duas incógnitas aqui, duas incógnitas. Então, o que que eu fiz nessa frase? Eu identifiquei quais eram os elementos matemáticos. Agora, eu categorizei esses elementos. O que é que eles são? A adição de um número desconhecido com um dobro de outro número desconhecido. Poxa, mas esse primeiro número desconhecido eu nem sei quem é. Se eu não sei qual é o número desconhecido, o que é que eu faço? Hein, gente? Quando eu não sei que número é, o que é que eu faço para representar esse número? Alguém pode me dizer? Outra uma letra. Isso, gente, top. Em homenagem a Carol, a gente vai usar um K, Carol com K. Exato, gente. Então, esse primeiro número aqui desconhecido, que é a nossa incógnita, é o K. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma soma, então é mais. Com o dobro. O dobro é duas vezes outro número. Então quer dizer que é outro cara. Como quem respondeu primeiro ali foi João, em homenagem a João, o outro número vai ser J. Então K mais duas vezes J. Pronto. Essa expressão aqui representa essa situação. Isso aqui é uma forma de linguagem. Só isso, João. Matemática. Quer dizer que não precisa fazer conta nem nada, é só a representação mesmo? É só isso, Yasmin. É Yasmin, né? Sim. É só isso, meu bem. O que talvez tivesse fazendo na última aula, a aula de ontem, que vocês estavam meio ainda confusos, era o que que eu faço com isso agora? Pode dizer, Carol. Eu achei bem mais fácil do que o outro assunto. Mas nesse ponto, o que é que eu tenho que dizer para vocês? É porque a gente agora está entendendo qual processo, qual o passo a passo que eu tenho que seguir. Aí a gente está pensando mais com calma. Ó, eu tenho que seguir isso, eu tenho que identificar quais são os elementos matemáticos, eu tenho que categorizar esses elementos. Depois que eu categorizo esses elementos, aí é sim que eu vou escrever a minha expressão. Tudo que eu vou ter que fazer nesse momento é transcrever de uma linguagem normal para uma linguagem matemática. Então, é isso. Eu só quero representar uma situação por uma linguagem matemática. Esse é um processo de modelagem. Isso é um processo de interpretação. Tá, gente? Isso é interpretação no ponto de vista, na ótica da matemática. É só isso. Ah, Fernando, mas quanto é K mais duas vezes J? Não sei não. Não sei quanto é K e nem quanto é J. São valores desconhecidos. Tá certo? Eu não preciso. Tá bom? Tudo que eu preciso nesse momento é escrever uma expressão algébrica que representa essa situação. É isso que eu quero de vocês. Tá beleza? Mandem um coração aí se tiver tranquilo para vocês. Ah, eu adoro essas reações. Poxa, Vitória. A Andresa foi a que mandou o joinha de cabeça para baixo. Andresa, agora você vai ter que abrir o microfone e vai ter que falar comigo. Agora converse comigo, mulher. Aí ela vai me deixar no vácuo. Eu digo, abre o microfone, tira a sua dúvida. Ah, tá. Ah, Maria, você...
Assim você me lasca. Assim você me lasca. Não faça isso comigo não, que eu já sou velho, mulher. Então, turma, eu acho que vocês deveriam é, usar essas reações na aula. Como? Vocês imprimiriam os emojis, né? E levariam as plaquinhas. E ia ficar levantando lá na aula, na hora da aula, assim, ó. Entenderam? Coração. Amei essa disciplina. Não gostei, joinha de cabeça para baixo. Odiei isso, vômito. Um negócio assim. Eu acho que ia ser top. Só uma dica, né? Eu acho que ia ser legal. Todo mundo dizendo que a vez na aula de Fernando, uma arruma de plaquinha. Não, é porque isso aí é pra usar. Exatamente, Pedro. A carinha assim, o que é que esse cara quer? Ia ser top. Eu acho que ia ser maravilhoso a aula. Ia ficar mais interativo, mais divertido. Eu não sei. Eu acho que poderia ser é uma boa ideia, na minha concepção. Vamos pensar noutra aqui, ó. É, 3/4 de um número. Aí, ó. Primeiro processo. Identifique quais são os elementos que têm relação com matemática. Quais são os elementos que têm relação com matemática? 3/4. Isso não é uma casa. Se eu estou fazendo uma questão de matemática, 3/4 é 3/4. E um número. Beleza. 3/4 é o quê? 3/4 é uma fração. Sim. Isso, Yasmin. E um número é o quê? É uma coisa que eu não sei. Então é uma aí incógnita. É um número desconhecido. Então, quando eu já tenho esse negócio, um número, isso quer dizer que quando eu for substituir lá para escrever minha expressão, isso aqui eu já vou sempre me referir a uma letra. Não tem erro, gente. Aí agora eu vou escrever o negócio, 3/4, então é 3/4 de um número, então é só escrever o número. Que número? Em homenagem a Yasmin e 3/4 de I. Pronto, tá feito. Não tem mais o que fazer. Então, Eu acho que esse é um dos conteúdos mais fáceis que eu já vi de matemática. Eu acredito que seja o mais fácil. Com certeza. olha, um Eu também conteúdo, achei bacana. um conteúdo de matemática, ele só é fácil quando a gente entende. Qualquer conteúdo de qualquer disciplina, ele só é fácil quando a gente entende. E para Esse daí tá entender, muito fácil de entender. mas veja bem, Yasmin, ele tá fácil agora. A gente começou a discutir segunda, a gente falou de segunda, a gente falou disso ontem e não tava fácil assim não. É a nossa terceira aula e agora que vocês estão dizendo que tá fácil. Vocês estão vendo? Nossa, Fernando, você botou a gente pra baixo. Mas aí o que eu estou dizendo a mesma coisa, é o que eu estou falando para vocês. Eu estou dizendo a mesma coisa desde segunda-feira. E agora que ficou fácil. Então, entendam que é uma coisa persistente. Insistir, estudar. Uma hora fica fácil para alguns. Pode ser que alguém ainda esteja com dificuldade e talvez esteja com vergonha de falar. Mas quando você fala e a gente vai discutindo e trabalhando no seu problema, a gente chega num ponto, a gente consegue desenrolar umas coisas, certo? É extremamente importante que vocês falem. Porque se vocês não falarem, pronto, eu ia seguir o conteúdo e vocês iam estar com dificuldade nisso. Aí agora o que é que vocês estão me dizendo? Esse conteúdo é o mais fácil de matemática. Sendo que eu pego aluno do nono ano que tem dificuldade disso aqui. Aí você diz, não, não pode. Pode, gente. Por quê? Porque ele tinha dificuldade nesse momento e nunca falava para mim. Aí é difícil. E a gente insiste para vocês chegarem nesse ponto. Vamos aqui mais uma. Ó, é, pode falar, Andresa. Fernanda, independente da questão, pode ser qualquer letra. Qualquer letra, meu amor.
Se você quiser, você tem uma irmãzinha pequena, né? Tem? É, Como é que ela se chama? ela se chama Marília. Marília. Então, se você quiser homenagear Marília, você pode usar uma letra M. Se você quiser homenagear Guilherme, você pode usar um G. Se você quiser homenagear você mesmo, pode usar um A. Ou pode usar o da sua mãe. Eu não sei como é que sua mãe se chama. Pode usar a letra da sua mãe, do seu pai. Tanto faz. Mesma letra da minha mãe e do meu pai, a mesma letra que inicia o meu nome também. Ó, perfeito. Então você pode usar qualquer letra, meu amor. Certo? Qualquer letra. A letra, ela só vai ser fixada se a questão pedir, tipo, a metade de A. Aí sim, você vai ter que escrever a metade de A. Agora, se ela bota a metade de um número mais um terço. Se ele deixa em aberto e não define qual é a variável, qual é a incógnita, aí você pode usar a letra que você quiser. Se Pedro disser assim, eu quero usar o P, então ele usa o P. Se Eric disser, eu quero usar um E de Eric. Se Yasmin Grazielli disser, eu quero usar um Y, então usa. Diga, Carol. Fernando, então quer dizer que vai ser assim. Vai ter um número, aí nós temos que representar ele com uma letra. Aí pode ser qualquer uma, né? Exatamente, meu amor. Exatamente. Glória a Deus. Deixa eu reagir. Deixa eu reagir. Deixa eu reagir. Deixe eu reagir também. Porque eu reajo. É exatamente isso, meu bem. É exatamente isso. Sempre vai ter um valor desconhecido e você vai representar esse valor por uma letra. E essa letra, quem escolhe é você. Olha como a matemática é legal. Ela diz: escolha, bebê. Você vai escolher do jeito que você quiser, tá certo? Você pode escolher do jeito, a letra que você quiser. Talvez você só vá ter que escolher uma própria letra, aliás, não ter que escolher essa letra se já for definida, que aí eu posso botar aqui alguns exemplos se já for definido aqui, tá? Mas vamos aqui, ó. A metade de um número mais um terço. Primeiro, identificar quais são os elementos que têm relação com matemática. E quais são? Metade, um número, mais e um terço. Beleza. Metade. Quando eu digo metade de alguma coisa, significa que eu quero dividir por 2. Isso é importante. Um número é uma incógnita. Se é uma incógnita, significa que isso aqui, quando eu for usar lá, ó, tem que ser uma letra. Mais, mais aqui é uma adição. Olha aí a importância. E um terço, ó, é uma fração. Se fosse um terço de um número ou do mesmo número, aí eu ia usar uma letra. Mas como ele só usou um terço, então é a fração um terço. Aí agora a gente vai escrever a metade de um número. Como é a metade desse número aqui que eu vou definir? Pode dizer, Carol. Deixa eu tirar uma dúvida. Pode, ficar à vontade. Então, vai ser assim: lá na prova, vai ter primeiro o número e depois o sinal de igual. Aí eu vou ter que botar uma letra, é? Não, não vai ter sinal de igual, não. Certo? O que agora, se tivesse uma prova com esse assunto, com isso aqui, ia ser do jeito que eu estou fazendo agora. Ia ter uma situação e eu queria que você escrevesse a expressão algébrica que representa essa situação, tá certo? Não ia ter desse estilo que você falou aí agora, não, tá bom? Então vamos continuar aqui. A metade de um número. Esse número aqui eu não sei, então eu vou usar a letra K em homenagem a Carol.
Se é a metade dele, significa que eu vou dividi-lo por 2. Como é que eu represento? Basta fazer na forma de fração. Se eu quisesse colocar assim, ó, k dividido por 2, dá certo, tá, pessoal? Só que eu acho feio. Eu prefiro que vocês botem assim, k sobre 2. Mais, então, mais 1/3. 1/3. Pronto. Tá feitinho. Batido e conferido. Beleza, gente? Tranquilo? Ó, João já mandou os corações. João entendeu o recado. Pronto, né, turma? Podemos seguir o conteúdo? Mandei um joinha se tiver ok pra gente seguir. Ixi, uma galera saiu da reunião. Ou caiu a internet, ou o professor mandou o link e todo mundo saiu. Ok. Vamos lá. Agora o que é que a gente vai fazer? Toda expressão algébrica, ela é composta por termos, tá certo? Eu vou até anotar aqui. Toda expressão algébrica é composta por termos, certo? Por exemplo, 3a menos 5b mais 3c. Essa expressão ela possui três termos, tá certo? Cada termo desse, ele possui dois elementos. Cada termo, eu vou dizer assim, eu vou dividir em duas partes. É dividido um a gente vai chamar de coeficiente e outro a gente vai chamar de parte literal, certo? Então, todo termo de uma expressão algébrica, que aí nesse caso, quais são os termos aqui? 3a, 5b e 3c. Cada termo, ele vai ser, ele vai ter esses dois elementos, essas duas partes. Um que a gente chama de coeficiente, vocês não precisam decorar esses nomes agora, e o outro a gente chama de parte literal. Como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou continuar com esse mesmo exemplo. Deixa eu só abrir mais outra página aqui. Então, como identificar? Certo, Andresa, não tem problema não. Como eu digo a vocês, a aula sendo gravada, eu consigo, vocês conseguem assistir depois. Se ficar, se vocês quiserem assistir depois, vocês veem isso aí. Então, como é que eu consigo identificar o coeficiente e como é que eu consigo identificar a parte literal? Pode falar, Carol. Foi sem querer. Eu tinha saído porque a internet caiu. Tá certo, meu bem, não tem problema não. Tá bom? Então é o seguinte, primeiro o que é que a gente precisa entender? Se eu tiver um termo assim, ó, 2 vezes x, ele é a mesma coisa que 2x, tá certo? Iguais. Quando isso aqui acontece, o 2 está multiplicando o x,
certo? Vocês lembram do inglês? Por exemplo, no inglês vocês não fazem assim, I am, e vocês não fazem uma forma contraída, que é I'm, não é isso? No inglês vocês não fazem assim? Aí vocês têm assim, is not, né? Aí vocês podem fazer da forma isn't, eu acho que é assim, que é uma forma contraída. Pronto. Aqui é como se fosse uma forma contraída. A gente vai suprimir esse pontinho da multiplicação. Mas toda vez que tiver um número multiplicando uma letra, a gente não precisa botar esse pontinho de multiplicação. A gente vai contrair e colá-lo, né? Vamos deixar coladinho, tá certo? Outra coisa aqui que a gente vai colocar, vou colocar como observação, essa daqui é a primeira observação, e a segunda observação é que a gente tem elementos neutros, né? Por exemplo, quanto é na multiplicação, uma vez alguma coisa sempre dá essa alguma coisa. Então, se eu fizer um vezes A, é o próprio A. Isso aí a gente precisa lembrar, tá? Que aí aqui é uma propriedade da multiplicação, que é o elemento neutro. Por que isso, né, Fernando? Porque o que que acontece? Qual a definição? O coeficiente, a definição dele, ele é um número que multiplica a ou as incógnita ou as incógnitas. Então, o número que multiplica a incógnita é o coeficiente. Por exemplo, em 2x, o coeficiente ele é 2. Em 3x sobre 2, o coeficiente ele vai ser o 3 sobre 2, a fração. Em menos 5x, o coeficiente vai ser o menos 5. Em x, como a gente tem essa propriedade aqui, ó, 1 vezes o número é igual a ele mesmo, se a letra aparecer sozinha, vou colocar até em vermelho, o coeficiente é 1, porque aqui é a mesma coisa, né, do x. Então, o coeficiente de um termo do nosso de uma expressão algébrica, ele vai ser sempre um número que multiplica a incógnita. E esse número acompanhado do sinal, que aí foi o caso que eu coloquei aqui, ó, do menos 5x. Então, o número que multiplica, que aí ele não precisa aparecer com o sinal de multiplicação, que acompanha a letra, ele é o que a gente chama de coeficiente. O número que acompanha a letra é de coeficiente. Se aparece a letra sozinha, a gente vai sempre identificar esse coeficiente como 1. E aí, turma? Deu para entender isso aí? Mande um estoura balão. Ó, vamos lá. Eu vou ter numa expressão algébrica, eu vou botar essa expressão aqui. 7a menos 5b mais 6c menos d, tá bom? Aí vamos lá. Eu vou olhar, pergunta: quantos termos, quantos termos tem nessa expressão algébrica aqui? Respondam para mim, por favor.
Quantos termos tem aqui nessa expressão? Quantos termos tem nessa expressão? Não, não são três. E aí, gente? Quantos termos? Vamos lá, ó, contar? Não, não. Vamos lá, ó. 3. Não, 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 não. Calma. Vamos lá. Como é que eu sei a quantidade de termos? Os termos, eles vão ser separados pelas... Pode dizer, Carol. Ela não tá aparecendo pra mim, Fernando. Quando você entrar aí nas pessoas, tem alguém que está apresentando. Aí você clica na página que está apresentando e vai ter tipo um negocinho aqui para você fixar a tela. Se não aparecer para você, você sai da reunião e volta, que aí vai aparecer a tela de novo para você, tá bom? Aí vamos lá. Como é que eu determino os termos? Ó, gente, quem separa os termos são os sinais de operação, de mais e de menos. Então, ó, 7A é um termo, 5B é outro termo, 6C é um termo e D é outro termo. Por que que eu sei que eles são um termo? Porque tem os sinais de menos e de mais acompanhando eles. Então, aqui nessa expressão, eu tenho exatamente quatro termos. Pode falar, Andresa. Eu não escutei. Eu continuo não escutando, mas tudo bem. Então, o que vai separar um termo algébrico de outro termo algébrico é o sinal de mais e o de menos, tá certo? Cada um desses termos, ele possui um coeficiente e uma parte literal. O coeficiente, como já foi definido aqui, é um número que multiplica as incógnitas, acompanhado do sinal. Então, eu vou olhar aqui para o 7A, só para o 7A. Qual é a incógnita daqui, gente, do 7A? Por favor, me respondam. 5. Não, do 7A, quem é a incógnita? A questão é, o que é um incógnito? Um incógnita. Esse É nome a aí. letra. É a letra. Ah, letra A. Letra A. Então, qual é o número que multiplica a letra A? O 7. 7. Então, quer dizer que o coeficiente desse termo aqui é 7. Aí a gente vem, pronto, esse é o coeficiente. Aí a gente vem para o próximo termo, 5B. 5B. Só que o 5B, ó, tem um sinal de menos antes. Tem um sinal de menos antes, então aqui é menos 5B. Quando eu olho para o 5B, a incógnita do 5B é B. Então, o coeficiente é o número que multiplica 5B. Quem é que está multiplicando 5B? Menos 5. Então, o coeficiente é menos 5. Deu para entender isso aí, gente? Manda um joinha. Show. Agora vamos para o próximo termo. 6C. 6C. Qual é a incógnita? C. Qual é o coeficiente? O 6. 6. Show. Vamos para o D. O D, ó, tem um sinal de menos. Então é menos D, porque o sinal acompanha. Qual é o coeficiente aí? Menos. Não.
O D, então. Quando não tem o número, eu dei aqui o exemplo, ó. Quando não aparece o número, vai ser 1. Hum. Isso. Aí você diz, Fernando, por que no 7A e no 6C você não colocou o sinal de mais? Como a gente viu nos números inteiros, o sinal positivo, ele não precisa aparecer. Então, por isso que eu não preciso ter cuidado com ele. Agora, no sinal negativo, sim. Então, o coeficiente, ele é justamente o valor numérico que multiplica as incógnitas. Aí, ficou faltando eu dizer qual é a parte literal. Quando eu falo literal, o que é que vem à cabeça de de vocês, gente? O que é que vocês acham que é a parte literal? Chute aí, por favor. O que é que vocês acham que é? Do outro número? Hã? Eu não entendi. Eu não ouvi. E aí? Número que fica do outro número? Ixi, cortou aqui o áudio. Mas vamos lá. Carol, repita mais uma vez, devagar. Pode falar, Pedro. Tá cortando, Fernando, sua voz. Tá cortando a minha voz? Então vamos lá. O que eu quero saber é o que é a parte literal. Aí eu estou perguntando o que vocês acham que é a parte literal. E aí, o que é que vocês acham que é a parte literal? Pode chutar? Pode, pode sim. Eu acho que esse chute que eu vou dar não tem nada a ver. Pois diga. O número, Se o coeficiente são os números, a parte literal não tem como ser os números. as letras. E as As letras? letras. As letras. Então, a parte literal não vai ser a soma da expressão. A parte literal são as incógnitas. Vulgo letras. Então, na expressão aqui em 7A, qual é a parte literal? A. Em 2AB, qual é a parte literal? AB. A e B. Isso. Então, o coeficiente é o número e a parte literal são as letras. Só que, além das letras e seus expoentes. Porque se as letras aparecerem 3x ao quadrado, y ao cubo, então a parte literal vai ser x ao quadrado, y ao cubo. Mas por que x ao quadrado, y ao cubo? Porque x ao quadrado, y ao cubo, se a gente usar a definição de potência, x ao quadrado é x vezes x, y ao cubo é y vezes y vezes y. Ou seja, são todas as letras. Então, por isso que eu considero as potências. Pessoal, nossa aula infelizmente se encerrou, já deu o horário. Eu queria agradecer a presença de todos. Eu não sei se eu coloquei o link de frequência, né? Mas eu acho que sim, tá? Gente, muito obrigado pela participação de todos. Tenham um bom recesso. Revejam as aulas. Hoje à noite ou amanhã pela manhã eu estou mandando isso, tá? As gravações. É, espero ver vocês novamente em breve. Estou com saudade de vocês. E até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau. E até mais. Valeu, corações para Tchau, vocês. Fernando. Tchau, gente. Até mais.